E ao meu lado está Alexandre Palmar, o jornalista Vassi Álvaro e o pedagogo Fabiano Severino. Faltou o Paulo Bogler para completar o time do último domingo, onde a gente fez mais de 13 horas de transmissões para comentar justamente do pleito municipal de 2020. E agora a gente vai fazer uma análise do que aconteceu, né, dos quês e porquês dessa eleição, que na minha maneira de ver é uma eleição para se pensar, não só pelo resultado, mas principalmente pelo desinteresse da maioria, quase da maioria da população, porque essas pessoas que não votaram e abstiveram-se poderiam dar uma vitória muito maior a um ou outro candidato. O resultado da eleição poderia ser mudado tanto para prefeito quanto para vereadores, mas isso é análise para Alexandre Palmar e sua equipe. Você já fez a introdução, né, Moacir? Então já passa a bola direto para os dois pesquisadores aqui, se afundaram nos dados depois de 13 horas de jornada, Moacir. Pois é. Tinha dois caras aí, 8 horas da manhã, quizá 7, um pouquinho antes, da segunda-feira. Te ligando. Não me ligando, mandando no WhatsApp, né, que hoje é tudo WhatsApp. Mas já, vamos puxar por aqui as pesquisas, vamos puxar por aqui. O pessoal gosta mesmo de levantar dados, hein, Moacir? O pessoal é profissa mesmo, né? Masoquista. Sim. E tem mais dados masoquistas aqui, porque eles... Olha as planilhas ali, foca ali. Fecha nas planilhas. Coloca nessa câmera aqui, Vassi. É planilha que não acaba mais. Isso daí ele tá sendo só humilde. Você que enxerga, ó. Tá sendo humilde porque ele tá trazendo só duas. Aqui... Mas vamos começar por essas abstenções. Passa a bola para vocês, Fabiano e Vassi. Bom dia. Que fazer uma análise sobre essas abstenções, né? Consolidadas, já dados consolidados. Bom dia aos ouvintes da rádio, o pessoal que acompanha o portal, Moacir, Alexandre, o Vassi também por aqui. Né? Realmente, assim, eu acho que a gente já falava disso no domingo, né? Sobre a questão da abstenção, desse crescimento. Tem aí o fator pandemia, que também pesou nesse momento. Mas realmente as abstenções e votos brancos e nulos são praticamente um outro candidato, né? O não voto é um outro candidato nessas eleições, né? É isso mesmo. Bom dia, pessoal da Rádio Clube, do portal H2 Foz. A gente até soltou, né, durante essa semana, se essas quantidades de votos brancos, nulos e abstenções fossem para um candidato, né, esse candidato ficaria em segundo lugar, ficaria atrás apenas do Chico Brasileiro. Então, para você ver, a gente já alertava para isso antes das eleições e ficou evidente aí depois dos resultados oficiais a importância, né, o quanto esses votos poderiam fazer decidir esse pleito, como o Moacir aí já adiantou. Isso pensando para prefeito, você pensa esses votos brancos, nulos e abstenções na Câmara de Vereadores, é imprevisível o que poderia acontecer. Né? A gente poderia reforçar o que tem de eleitos ali, mas também poderia ter uma outra mudança que a gente não conseguiria medir, porque no caso vereadores, o impacto é muito grande ali, né? Em relação às abstenções, até a gente fez um levantamento aí totalmente masoquista de todas as sessões e locais de votação aí de Foz, e logicamente que o maior número de abstenções deu nos maiores colégios eleitorais de Foz, que seriam o Colégio Anglo-Americano e a Escola Xodó da Vovó, o DC, né? Mas em relação à proporcional, a parte proporcional, no Mitre, no Colégio Militar, né? Nós tivemos 33% de abstenção, então um número bem alto aí, eu acho que na média, não lembro de cabeça agora, mas foi bem acima da média de Foz do Iguaçu como um todo, né? Então, além do Colégio Militar, na Ceso Foz a gente teve 29,81% e no Colégio Monjolo 29,76%. Então, quase nos 30%. E nos dois colégios maiores, né, como eu já falei, a gente teve o maior número de abstenções absolutas, né? No Colégio Anglo-Americano foi 3.250 pessoas, que dá 25%. E na Xodó da Vovó, na UDC, 1.669, que dá 28,96%, quase 30% de abstenções das pessoas que não compareceram às urnas e não exerceram seu direito à democracia aí nesse fim de semana. Então, abstenção, só para a gente fazer esse paralelo, Vassi, deu 23% em Foz do Iguaçu e no Mitre você falou 33%. 33%, né? 10% a mais. Bastante coisa. Em relação aos colégios, Vassi, vocês fizeram um mapeamento por colégio, né? E uma coisa que a gente estava na dúvida lá era se teve algum candidato a prefeito, né? Sobretudo o Chico e o Paulo, que
ganhou em algum colégio e o outro ganhou em outro? Como é que foi? Como é que ocorreu esse registro e essa divisão? Então, foi bem equilibrado. A gente teve em 34 locais de votação a vitória do Chico brasileiro e em 29 locais a vitória do Paulo. Então, 5 colégios de diferença só. E as vitórias mais expressivas, né, vamos dizer assim, que foi do Chico brasileiro, foi lá no Colégio Monjolo, que ele teve 66% dos votos, contra 24% do Paulo, só comparando os dois candidatos, né? E do Paulo, pelo que esses dados são fresquinhos, saindo agora, então a gente não chegou a dar uma auditada nesses resultados, mas pelo que eu vi, a vitória mais expressiva do Paulo ocorreu na escola Jardim Naipi, lá no Jardim Naipi, com 50,44% dos votos para o Paulo e 29,27% para o Chico. Então, só localizando a gente por bairro, o Monjolo fica ali perto do Big, né? Que não é, daqui a pouco não vai ser mais Big, mas isso não vem ao caso. Mas ali na região do Big. E o Jardim Naipi é ali perto da Justiça Federal, certo? Exato. Ele pega de Mundo de Barros e vai até o final lá. Esse mapeamento que você está falando, que a gente fez para os ouvintes poderem entender e até quiserem acompanhar isso, né? O TSE disponibiliza o resultado por urna, né? Tanto no dia de votação, que sai a famosa colinha da urna, né, que é distribuída, mas depois coloca isso também online. O que a gente fez durante a semana foi pegar o resultado de cada urna de Foz do Iguaçu, né, e vamos compilando isso por locais de votação, né, para a gente poder fazer esse mapeamento de onde é que... Porque uma diferença foi pouca diferença em votos para o tamanho da população de Foz do Iguaçu. Então a gente quer mapear exatamente isso, assim, que nós dizíamos no domingo já, olha, na zona 147 havia uma vantagem do Paulo em relação ao Chico, em percentual, né? E na zona 46, que são as duas zonas eleitorais de Foz do Iguaçu, tinha a vantagem do Chico. Então a gente fez isso para poder entender como é que se distribuiu esses votos, e eu acho que aí podem ter análise depois disso, assim, onde é que um candidato teve mais votação, onde é que ele teve mais aceitação, e onde é que o candidato teve mais rejeição também, em determinado local. Sim. Né? E às vezes entender assim, por que esse local teve rejeição ao candidato, a esse candidato ou a outro candidato. Para efeito prático, né, pensando aí no bem de todos, né, da comunidade, da coletividade, fica uma reflexão se nos locais onde o Paulo ganhou, logo o Chico não esteve à frente, se nesses locais a população, em tese, está mais insatisfeita com o atual governo. Então, em tese, alguns serviços públicos ou os serviços públicos não estão chegando na totalidade para essas regiões. É uma reflexão que eu faço. Se, por exemplo, lá no Jardim Naipi, que colocou o Vaci, o Paulo ganhou de lavada, pode ser que naquela região lá o município esteja mais ausente. Então, cabe ao município, e aqui pensando que a eleição acabou, né, o atual governo reeleito ele tem que governar para todos e levar os serviços públicos para todos. Para aquela região tem algum problema que foi identificado e refletido nas urnas. Seria isso, mais ou menos? E que cabe ao atual governo, mas principalmente ao próximo governo, corrigir, né, não pensando no seu sucessor, né, o Chico não vai poder ser reeleito, né, em 2024, mas pensando, sobretudo, em levar os serviços públicos para aquelas regiões onde ele não foi bem, que é esse indicador do voto aí que aponta para isso. Exatamente. É o que nós dizemos assim, a eleição, o dia da votação é uma parte do processo eleitoral, né? Ele tem o que antecede, que é a campanha e esse processo todo, e tem um pós-eleição, né? Tem um pós-voto, que um pós-voto tem muito a medida de que quem ganha também tem uma rejeição a ser medida, né? E é preciso entender o motivo da rejeição, que não é só uma questão de gosto ou não gosto de você. Principalmente quando em cidades que você tem uma reeleição dos candidatos, é importante sim que quem assume a prefeitura, ou quem continua a prefeitura, poder olhar para a cidade, olhar para essas informações e fazer exatamente isso. Bem, por que é que neste local, o que é que causa uma rejeição nesse local? Ninguém vai ter unanimidade, a gente sabe, né? Mas assim, será que é exatamente isso? Será que a rejeição daqui é porque nesse local falta a presença como serviço público? O que a gente está trazendo aqui de dados é exatamente colocar para a população isso. É mais do que uma concorrência de quem tem mais voto do que o outro, ou quem é mais querido ou menos querido. Mas é muito mais assim, o que é que a população quer dizer ao votar. Eu acho que essa é a maior importância que a gente tem para todo o nosso trabalho, é disso. O que é que a população quer dizer através do voto? O que a gente pode pensar disso através do voto? E Vaci, quais outros dados aí que você tem dos outros candidatos? Você levantou também onde cada um
teve um melhor desempenho. Isso. Só complementando a fala do Fabiano, esse desejo de mudança e essa rejeição, a gente viu ficou muito evidente na eleição para vereador, né? Que a gente até soltou essa semana gráficos dos 15 candidatos, né? Dos 14 candidatos que buscaram a reeleição. Todos eles tiveram queda expressiva de votação. Mesmo assim, apesar disso, a Anice e o Rogério Quadros conseguiram se reeleger. Mas ficou bem evidente lá no portal, a gente tem um gráfico de cada candidato explicando essa diminuição aí no número de votos considerável. E o Chico quase, né? Foi por muito pouco, ficou uma diferença pequena também. Alexandre, a gente fez um levantamento em relação a cada candidato para ver os redutos eleitorais, né, de cada candidato, onde ele conseguiu maior quantidade de votos, tanto absolutos quanto em porcentagem, né? Porque em votos absolutos, todos os candidatos, com exceção do Alemão, conseguiram mais votos no ângulo, que é o maior colégio eleitoral de Foz do Iguaçu, o maior colégio eleitoral do Paraná. Então, a única exceção foi o Alemão, que conseguiu mais votos lá no reduto eleitoral dele, que é no Centro Especializado em Reabilitação, lá no Jardim P, onde ele inclusive votou. Lá ele teve 40 votos. Foi o local que ele teve maior quantidade de votos absolutos. Aí falando daí, como a gente percebeu que ia ter essa repetição em relação ao ângulo, a gente pegou o segundo colégio que ele teve mais votos absolutos. Então o Chico Brasileiro, ele teve mais votos absolutos na escola Colégio Estadual Professor Paulo Freire, lá na Vila C. Ele teve 1.909 votos. Em relação à porcentagem, ele teve lá no Monjola, como a gente já comentou, 66% dos votos. Paulo McDonald, em votos absolutos, no Colégio Anglo-Americano ele teve maior quantidade de votos. O segundo maior colégio que ele teve mais votos foi a Escola Municipal João da Costa Viana, no Três Lagoas. Teve 1.847 votos. Em relação à porcentagem, lá no Monjola, lá na Escola Jardim Naipi, como a gente comentou, ele teve 50,44% dos votos. Aí eu tenho de todos os candidatos aqui. Posso continuar? Trabalhou para isso, né? Para esse momento de compartilhar informações. Então vamos lá. Sidney Prestes, ele teve a maior porcentagem de votos dele na Escola Municipal Professora Suzana Balém, do Jardim Califórnia. Ele teve 12,50% dos votos. Em relação a votos absolutos, já vou desconsiderar o ângulo, que a gente já falou que todos os candidatos, com exceção do Alemão, teve mais votos lá. Foi no Arnaldo Busato, lá em Três Lagoas. Ele teve 272 votos. Tatiana Fruit, ela teve a maior porcentagem no Dom Olívio Aurélio Faza, que na verdade foram os eleitores do Colégio Carmelita, né? Teve 7,19% dos votos. Em relação a votos absolutos, foi lá no Paulo Freire, na Vila C, ele teve 239 votos. Ranieri, a maior porcentagem de votos ele teve no Monsenhor Guilherme, na região central aqui, 10,64%, uma porcentagem alta, né, para o candidato. Em qual colégio? Foi no Monsenhor Guilherme. Aqui no centro. Isso, 10,64%. Em relação a votos absolutos, foi no Jorge Schimmelfeng, no Libra, 293 votos. Luiz do PT, ele teve a maior porcentagem de votos no ângulo. Além dos números absolutos, ele teve no ângulo a maior quantidade percentual, 3,95%. Foram 350 votos lá na Vila A, no ângulo. E em relação ao número absoluto, né, o segundo colégio foi o Colégio Jorge Schimmelfeng, lá no Libra. Ele teve 102 votos. Complementando, o Nelton Friedrich, do PDT, ele teve a maior porcentagem lá no Jardim Naipi, na escola Jardim Naipi, 2,66%. E em relação aos votos absolutos, em segundo lugar, né, além em primeiro lugar o ângulo, em segundo lugar o Xodó da Vovó, com 88 votos. Lobato, ele teve a maior porcentagem de votos dele lá no Jardim Jupira, na Escola Ponte da Amizade, com 1,32% dos votos. Em relação aos votos absolutos, em primeiro lugar, ângulo com 40 votos, em segundo lugar, Xodó da Vovó, 32 votos. E complementando o Alemão, a maior porcentagem de votos ele teve lá no Centro Especializado em Reabilitação, lá que o local onde os eleitores do Altair Zizo, ali da região do IP, votaram. Ele teve 2,24% dos votos. Em relação a votos absolutos, a gente já adiantou, que foi lá no CER também que ele teve maior quantidade de votos, foram 40 votos. Em segundo lugar, no Anglo-Americano, ele teve 38 votos. Então, um mapa aí bem, bem diversificado com os locais, os redutos eleitorais de cada candidato a prefeito. Então, assim, a gente fez o levantamento, se tudo
correr bem, o que nós estamos pensando em fazer, a gente conseguir fazer um mapeamento da cidade, inclusive, com isso, né? Parecido quase perto do que está sendo o mapa da Covid, mas mostrando assim, graficamente em cada local quem teve quantidade de votos por lá. É uma forma de também trabalhar um pouco com esse debate sobre as urnas eletrônicas, né? Sobre a validade do voto, que não tem como averiguar e tal, assim. É possível, sim, acompanhar muito bem a quantidade de voto em cada urna e a gente não percebeu que não tem grandes divergências, ou ninguém reclamou de grandes divergências nesse caso. Mas um outro tema que surgiu muito também essa semana... Posso? Pode. Só um adendo em relação a esse negócio da urna eletrônica. Eu faço um exercício, Fabiano. Meus candidatos a vereador, volta e meia lá onde eu voto, só tem um voto ou 2 votos, entendeu? Até por uma questão de pensamento, né? Daquilo que a gente pensa do mundo. Sempre onde eu voto, que até então era aqui aqui, Moacir, o colégio pertinho aqui no Maracanã. Castelo Branco? Não, no Castelo Branco. Esqueci o nome do... Mas enfim. Júlio Pazza. Júlio Pazza, desculpa. Pazza. Né? Porque eu sou aqui do Maracanã, da minha família é daqui, mas agora eu moro no Libra. Mas uma boa parte da minha vida eu votei no Júlio Pazza. E agora eu voto lá no Pioneiros. E volta e meia, eu vou lá, olho depois se o meu voto apareceu, e tem lá pro meu candidato a vereador um ou outro. Ultimamente não tenho conseguido ajudar a eleger vereador. Mas eu tenho certeza que o meu voto tá lá. Então, assim, pelo menos pra mim, não há fraude em relação aos meus votos. Você pode ser meio pé frio também, cara. Também. Tá aí, né? Mas no último até que a gente fez bastante votos. Tinha mais do que o meu lá no Júlio Pazza, então. pra minha área. Não, mas essa é uma questão a nível nacional, a questão da seriedade da urna eletrônica, né? Exatamente, assim, tem muito debate disso, de votar. E a gente conversava aqui nos bastidores no domingo, né? Lembrando, eu acho que de todo mundo que está aqui já passou experiência de voto manual, né, em alguma eleição. E assim, gente, se a possibilidade de fraude em voto manual é um negócio assombroso, muito maior. Muito maior. Mas, Fabiano, eu acho que antes de você entrar nessa questão que você vai falar dos vereadores, partidos e a legenda e coeficiente, é isso, né? É. Então eu só queria reforçar em relação a esse trabalho do Vaci e teu, dos votos a prefeito por regiões, né? Muito mais do que colégio, mas se você pegar os colégios de um determinado bairro, você vai ter uma amostra, não é nem uma amostra, você vai ter um resultado científico ali de como está o desempenho de um determinado político, de um até então candidato, seja na região do Porto Meira, seja na região do Três Lagoas, na região leste, né? Seja na região norte, que compreende a Vila C, a Vila A, o Porto Belo, né? Seja aqui na região do centro, ou mesmo seja na região mais leste ali do Morumbi e toda a grande região do São Francisco. Então que fique, não sei se os candidatos fizeram isso, né? O prefeito reeleito fez isso, mas fica a dica, né? A gente vai postar esse mapa eleitoral detalhado no portal H2Foz, para que observem, né, muito mais do que a perspectiva eleitoral de ganhar o voto, mas das políticas públicas. Só queria reforçar isso, onde elas estão pelo viés do leitor, onde elas estão chegando e onde elas não estão chegando. É só um indicador, né? O voto é apenas um indicador. Não quer dizer na prática se o serviço está chegando ou não, mas é uma boa régua. Fabiano, em relação aos vereadores. Então, a gente acompanhando um pouco nas redes sociais, muito se falou, e todas as eleições tem essa situação de que, assim, afinal de contas, por que é que os 15 vereadores mais votados não entram, né? E entra outro, e por que geralmente quem reclama disso é quem votou em alguém e viu que o vereador não entrou. Porque quem entrou tá de boa, né? Tá feliz aí, mas quem fala, olha, meu vereador não entra, e é justa essa dúvida da população de forma geral, é porque nós temos uma mesma eleição, 2 regras diferentes, né? Assim, a regra que para votos para prefeito é uma, e a regra para eleição de vereadores é outra regra, né? Às vezes as pessoas também esquecem que nós estamos fazendo eleição para 2 poderes diferentes, né? A gente vota para o executivo e para o legislativo, já que o Brasil não elege no judiciário, né? Então a gente tem 2 eleições diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e isso é comum ter essa confusão, né? Entender que há são poderes diferentes com processos diferentes de escolha. Então isso aconteceu, e a gente tentou. O Vaci, especificamente, entrou num parafuso, que ele falou assim, eu tenho que conseguir explicar essa conta, né? E o Vaci passou, e olha, a gente acompanhou assim, a mensagem do Vaci, não, eu estou fazendo aqui, vai sair, e soltou uma matéria muito boa, inclusive no portal,
com um gráfico mostrando como é que compõe a questão do coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, como é que pega a sobra e onde é que fecha por lá. Ainda assim, as pessoas estavam perguntando, mas tá, ok, a gente entendeu como é que faz a conta, mas tem resultado diferente? O que no resultado final faz diferença usar coeficiente eleitoral ou usar mais votado? Faz diferença em relação à representatividade da população dos eleitores. Né? Porque a diferença faz, né? Porque Sim. Um entrou, só para complementar, da lista lá, se pegar o Edmilson Galhardo, que foi o último que entrou, outros 6 candidatas antes dele, fizeram mais votos do que ele e não entraram, né? Exatamente. Falando só dos 6. Então, o que faz diferença, a grosso modo, faz. Mas, assim, no sentido da representatividade, qual que é a diferença? Então, exatamente. Vamos pegar um pouco pelo contrário disso, né? Quando a gente escolhe o prefeito, você define uma pessoa para ser o responsável por um poder no município, né? Do poder executivo, que vai ter ali, que tem a função de representar, ele não só representa, como ele dirige a cidade para todo mundo, para todos os eleitores. O poder legislativo, ou a chamada Casa do Povo, é o local onde você tem que ter uma representação mais próxima possível da vontade de toda a população. E dificilmente você tem isso com uma única pessoa. Né? O Chico, por exemplo, vence a eleição, mas você conta todos os votos, você vê que não chega a muitos candidatos, não só ele, muitos prefeitos não chegam a 50% dos votos da população. Então, quer dizer, ele não representa em voto toda a vontade de toda a população. Ainda mais cidade sem segundo turno. Exatamente. Então, na Câmara de Vereadores, você precisa dividir essa situação ao ponto assim, quantos votos entraram e a conta interessante fazer assim, quantos votos não estão lá dentro. A gente fez a soma, por exemplo, dos candidatos, os candidatos eleitos, somando o voto de cada um, né, somando o voto dos 15 eleitos, dá o total ali de 24.999 votos. Né? Isso quer dizer, representa 19,6% dos votos nominais e com legenda. Quer dizer que 80,4% dos votos não estão na Câmara, se você pensar na pessoa. Eles representam 19,6%, mas 80% da população que votou não teria ninguém lá dentro. Então, eles não representariam a maioria da população. Os 15 mais votados, vai para 25.560 votos, chegam a 20%. Ainda assim, eles representam 80% das pessoas que votaram em outros candidatos, que não neles. Se pensarmos, então, a Câmara de Vereadores como votando na pessoa, ela não tem como representar a maioria das pessoas. A não ser que você tenha candidato fazendo aí 30 mil votos. Né? Isso dificilmente vai acontecer, praticamente impossível acontecer. Mas na Câmara de Vereadores a gente vota em partido. Mesmo que candidatos às vezes escondam o partido na eleição, ou tenham um discurso que é muito ruim, quer dizer, não importa o partido, o que importa é o candidato, mas entende que na verdade você ao digitar 5 números, os primeiros 2 você diz, bem, eu quero votar neste partido aqui, e quero votar neste candidato, que são os últimos 3 números. Né? Tanto que você pode votar apenas nos 2 primeiros números e confirmar seu voto, e esse é o famoso voto da legenda. Quer dizer, para mim, qualquer pessoa desse partido serve. Né? Acontece muitas vezes, por exemplo, você tem um voto muito grande de legenda do partido do PSD, que é o partido do prefeito, que pode ser que a pessoa chegou para votar, assim, vou votar no prefeito, vou para reeleger o prefeito. Foi lá, apertou 50, primeiro voto vereador, apertou 55, confirmou, depois tinha um outro voto, 55 de novo, confirmou. Ele jogou um voto para o partido, e aí para qualquer candidato, contou para o partido, e outro voto para o prefeito. Então, quando a gente olha, então, para essa eleição, para os partidos, esses percentuais mudam. Porque, assim, os 15 vereadores, os 15 candidatos mais votados, se nós pegarmos não só o voto dele, mas o voto de todos os candidatos daquele partido, mais os votos da legenda, aí são os votos chamados válidos, eles chegariam então a 91.049 votos, o que representa não mais 20%, mas sim 71,37% dos votos, né? Os 15 mais votados. Aplicando o cálculo do TSE para o coeficiente eleitoral, esse valor, então, e pegando os eleitos, esse número de 91 passa para 103.973 votos representados. São os votos do partido. Então, nós temos na Câmara representando 81,5% dos votos dos eleitores. Isso é, os eleitores votaram no partido
E dentro do partido escolheu quem é a pessoa que representa as ideias daquele partido ou as ideias daquele grupo que estão lá dentro. Então podemos dizer hoje que a Câmara representa 81,5% da intenção dos leitores. Né? Nós temos sim 18,5% praticamente de votos que não elegeram ninguém, mas não quer dizer que é voto jogado fora. É voto que disse para outros grupos que se disputaram a eleição, olha, nós concordamos com as ideias que vocês apresentaram. Né? A questão é se esses outros, o quanto trabalho esses outros grupos têm que fazer em trazer as pessoas para mais perto e conversar. Esses 80% de alguma forma ajudaram a compor a legenda ou diretamente a eleição de um... Votar em algum candidato do partido ou na legenda. Então assim, hoje a Câmara representa, dessa forma, 81,5% dos votos eleitores. Porque é preciso enxergar a Câmara com uma composição entre partidos. Entre pessoas entre pessoas e as pessoas estão... Porque nenhum vereador conseguiu se eleger sozinho. Para um vereador se eleger sozinho, teria que ser um Tiririca da vida, um Enéas lá. No caso de Foz do Iguaçu, ele teria que ter feito 8.500 votos. 8.500 votos. E lembrando que isso daí já foi, quando a gente fala que a gente não vota necessariamente, o nosso voto não vai necessariamente pro nosso candidato, isso já foi bem pior, né, Fabiano? Sim, antes, quando era coligação, você elegia outro partido. Você votava no partido X e às vezes o partido Y acabava elegendo por causa do bolo de votos, né? Então, para essa eleição, a gente teve essa mudança que, em relação, isso pelo menos ficou restrito ao partido, né? Você votou em candidato X, pode ser que não seja candidato X, mas alguém desse partido vai te representar lá dentro, teoricamente. Né? Agora a provocação aqui na nossa reta final do programa. Dado esse cenário, esses dados aí de vereadores e partidos, Fabiano, o pró e o contra desse sistema. Afinal, ele é representativo? Me diga o pró e o contra. Isso é o fortalecimento desse sistema representativo via partidos? Acho que a gente pode dizer assim, quantitativamente, ele é mais justo. Né? Se você pensa em representatividade por partido. Há um debate disso, do pró e contra, é o seguinte, qual é o nosso grande debate? Na verdade, eu acho que é mais do que qual é a forma que faz a conta, é qual é a qualidade dos partidos. O quanto esses partidos estão representando bandeiras realmente da população, ou quantos eles deixaram claro quais são as suas bandeiras, quais são o seu movimento. A gente costuma dizer assim, porque a gente elegeu o fulano que é do setor da educação, ou a gente elegeu uma que é protetora. Na verdade, tem isso, mas não é isso só que nós estamos elegendo. Nós estamos elegendo um programa de um partido, né, que se forma, podemos montar aqui o partido da rádio, né, que tem as bandeiras de defender os comunicadores de rádio. Independente de quem fosse, as bandeiras seriam essas. Né? Eu acho que ele é, sim, mais justo. Eu não tenho dúvida que ele seja mais justo do que a gente votar, só quem é mais votado entra, porque ele não representaria, a não ser que tivesse uma Câmara de Vereadores com um número muito maior de vereadores, né, para dizer, tá lá a maioria da vontade da população, porque não é a maioria da vontade. O indivíduo só não é a maioria da vontade. A gente está vendo que não tem como 15 pessoas representar a maioria da população. Mas o grupo ao qual o vereador representa pode representar a maioria dos votos. Né? Então, assim, ele é mais justo do que o voto individual. Né? Mas há um debate importante a ser feito que é assim, é preciso pensar se há uma qualidade nos partidos. Né? Qual é a qualificação do debate entre os partidos? Porque é o que a gente falou antes, né? Em outros tempos você tinha 2 ou 3 partidos que polarizavam, ia de ponta a ponta no Brasil. Hoje você tem mais de 30. Tem partido que você nem sabe que existe e elegeu um prefeito, por exemplo. E isso também não teria que ser uma reforma da política nesse sentido? Diminuição dos partidos? Eu acredito que essa reforma feita agora eleitoral ou agora é mais democrática, pode levar a isso. Né? O que vai acontecer possivelmente é que alguns partidos comecem a se juntar. Já está acontecendo, né? Já começa a ver esse movimento. Mas, por exemplo, nós podemos ver que nacionalmente, isso rapidinho saiu já, a Folha soltou uma matéria sobre isso bem interessante, que, primeiro, para prefeito, todo aquele discurso de renovação aconteceu em algumas câmaras, mas as prefeituras não, né? 70% dos prefeitos candidatos à reeleição foram reeleitos. Se você somar nisso aqueles que não podiam e indicaram o sucessor, vai para quase 90%. Assim, então, o discurso da renovação no executivo, a gente viu pouca mudança. Teve mudança, sim, de partido, mas teve prefeito que mudou de partido durante o mandato. Né? Ele se elegeu na eleição passada por um partido e nesse estava em outro. Né? Mas a gente tem, na verdade, o que na prática tem acontecido no país depois da instituição da reeleição é um mandato potencialmente de 8 anos com referendo no meio. Né? A gente elege uma pessoa que ele já se programa para 8 anos e faz o referendo no meio do processo de reeleição.
A prática tem mostrado isso pra gente já. Isso, porque a máquina, a gente discutiu isso muito no domingo passado, né? A máquina administrativa que é colocada e todo o que ela permite, né? A gente fala máquina não é só uma questão de cargos comissionados ou da grana, né? Mas a máquina, ela permite tentáculos visíveis e subterrâneos, né? Então ela é muito poderosa, seja aqui em Foz, em qualquer cidade, seja também para disputar governo de estado ou mesmo a presidência. A instituição, a reeleição, ela, no mínimo, ela precisa ser repensada. Ela precisa ver situações dessas, e é importante olhar. A gente tem feito muito esse trabalho de olhar Foz do Iguaçu, mas é importante ver esse impacto para fora também, né? Assim, o quanto você tem. Nós continuamos no Brasil, por exemplo, hoje, falando de partidos clássicos que disputam muito tempo, o MDB atual ainda é o partido que tem mais prefeituras no país. Né? Tem mais de 400, está chegando perto de 700 prefeituras. Diminuiu bastante, né? Mesmo não sendo protagonista em presidência da República, em muitos governos do Estado, para você ver como o pessoal trabalha, né? E aí tem os dois partidos que mais cresceram nacionalmente. Não, o que você viu do meu trabalho? O trabalho é assim, a articulação do PMDB há que se respeitar. Tem partidos, por exemplo... O trabalho continua, né, Moacir? Não é para levar para o humor. É assim, o pessoal é mais articulado, né? Tem mais tempo de Tem uma cabeça, também. Tem um corpo que obedece uma cabeça central, né? O próprio PSD do partido do prefeito Chico também hoje está ocupando espaço muito grande, tanto que essa semana o Kassab, que é o presidente, sugeriu que o governador do Paraná seja o candidato do partido à presidência da República. Claro, é muito cedo, mas a gente percebe uma organização partidária, ao contrário de outros partidos que vão mais no sabor do vento. O Vaci é um cara famoso em Foz, eu vou apoiar o Vaci. Há uma regra dentro do partido. É isso que eu quis dizer, meu caro Alexandre Palmar. E se você pensar assim, nessas polarizações, os partidos que mais cresceram no país, não é? Que foi aí, em número de eleições, foi o PP e o DEM, vieram do mesmo lugar, né? Sim, porque saíram a Arena, depois da abertura, virou o PDS, o primeiro rastro do PDS foi o PFL, que hoje é o DEM, e o resto que é do PDS virou o PP. Então, assim, é o Arenão, né? A gente continua com o Arenão ganhando, sim. Exatamente. No país. As coisas mudam, mas não mudam tanto. Os caciques são os mesmos. É o mesmo pessoal. Mas é isso. Tanto que o ACM Neto fez sucessor lá na Bahia, né? E quem é o ACM Neto? O neto de Antônio Carlos Magalhães, que era o grande cacique da frente da Arena, depois do PDS, PFL, Democratas, assim vai. A gente continua com as capitanias hereditárias, Exatamente. Não muda muita coisa, né? Não muda. No Paraná também não muda. Né, a gente vê isso. A herança do poder familiar. O Paraná é. E vamos torcer para que isso também não ocorra em Foz, porque é muito triste quando as relações familiares acabam se perpetuando na política e em governos, né? Por melhor que seja ou não um governo. Né, só lembrar assim que é parente que tem que continuar no. Herança familiar é do regime democrático, né? Da monarquia. Sim. Funciona a herança, não é no regime democrático. Tem muita gente que defende a monarquia, então. Não é muita gente, não. Vamos lá, é pouca gente, sim. Barulhenta, né? Barulhento, mas é pouca gente. Vamos lá. Gente, Medir 5 já tem muitos dados aí que vocês apuraram, né? Mais uma vez, fazer esse convite para que todos entrem lá no h2foz.com.br, vai ter esses dados do mapa eleitoral, esse texto, essa reflexão do Fabiano em relação ao sistema do coeficiente eleitoral, a representatividade de partidos e dos candidatos. A gente em breve também, acho que cabe aqui, a gente quer trazer, Moacir, se a rádio permitir, aqui a Rádio Clube, e já começar a trazer um raio-x dos candidatos eleitos, né? Eu acho que essa fase do pós-eleitoral, do que o resultado das urnas indicaram, ele continua, né? Mas é óbvio que agora as pessoas também querem saber um pouco mais dos candidatos eleitos. Então a gente vai se debruçar nisso, não só nas propostas, e quiçá ouvir os candidatos aqui também, mas também fazer uma radiografia da vida de cada um deles, né? Porque agora a responsabilidade deles dobrou. Exatamente, complementando o que você está dizendo aí, a Liz Labanca diz que 86% de renovação da Câmara em Foz do Iguaçu nessas eleições 2020. Agora é ficar atento à qualidade dessa renovação, que é um outro fato, né, Fabiano? Fala-se em renovação, mas de repente não tem qualidade. Exatamente. Só um dado que a gente já levantou. Não estou dizendo que sim, não terão. Estou dizendo que é não garante, né? Um contexto do momento. Potencialmente pode levar a isso, né? Assim, mas assim, para além dessa renovação, Moacir, saber que nós diminuímos, assim, a média da idade da Câmara de Vereadores diminuiu em 10 anos. Tá? Nós temos hoje
uma faixa etária de 53 anos na média na Câmara, e ela baixou para 43 anos de idade, os novos eleitos agora, né? Então, assim, o quanto isso pode aproximar a Câmara, né, de uma população mais jovem, é o que a gente vai ver, né? Isso não garante, mas mostra um pouco que essa renovação é uma renovação que tem potencialmente condições de fazer coisas diferentes. Pela juventude, né? Pela juventude. Se vai ou não fazer, a história vai nos mostrar, e a cobrança vai fazer muito mais disso, né? Porque assim, eleição, voto não é cheque em branco, né? E independente se a pessoa que o eleitor votou, para quem a gente votou, está ou não na Câmara, eles são vereadores de todo mundo, né? Meu vereador, depende se eu votei ou não nele. Eu preciso cobrá-lo e que ele cumpra também, não só as pautas que ele disse, mas também aquelas que a população precisa. É isso, senhor Vassi Álvaro. Não, é isso. Vocês estavam falando sobre o sistema, né, de como é eleito os vereadores aí. Foi um material que deu bastante trabalho e na verdade, ele partiu de uma pergunta na minha cabeça. Por que o PSD teve 25 mil votos e teve 4 vagas? Porque o cidadão leigo faz aquela conta rápida, né? 25 mil dividido por 8 mil do quociente, mas vai sobrar pouco voto. Por que o PSD tem essa quarta vaga? Foi aí que nasceu esse interesse em produzir essa matéria, explicar mais a fundo. Acho que ficou didático, mas ainda gera dúvidas, porque ele é bem confuso. Você perguntou da posição, se é justo, se não é justo, isso eu não sei, isso eu não refleti ainda, mas que é confuso é. Então, e para você ter uma ideia, daí depois ainda a conclusão que eu cheguei é que se tivesse uma 16ª cadeira, essa 16ª cadeira seria do PSD. Mas até complementando o que o Fabiano falou da justiça, né, dessa representatividade, o PSD teve mais 6 candidatos entre os 20 mais votados que não foram eleitos. Então, por aí a gente vê que tudo tem um sentido, né? A gente estava conversando no bastidor aí, quem que teve a ideia, né, essa fórmula maluca para ver a representatividade da Câmara de Vereadores, e depois que a gente chega a essas conclusões, a gente vê que realmente faz sentido. Cada conta foi bem pensada, pensando na representatividade, em como o povo se sentir representado lá dentro. É uma boa divisão, na sua maneira de ver. É uma boa divisão, no final das contas Mas tem que quebrar muito a cabeça para entender. Bastante. Para que facilitar se a gente pode complicar, né? Exatamente. Com certeza. Em relação ao PSD, além de ser o próprio partido, a gente comentou isso muito domingo, né? Além de ser o partido do prefeito, a estratégia que eles adotaram, né, da diversidade das candidaturas, e mais também aquilo que a gente também comentou no domingo, do poder econômico que foram essas candidaturas, né? As candidaturas cujos candidatos estão entre aqueles que têm maior patrimônio. Isso por si só é um fato, mas não influencia diretamente na campanha. Mas o mais importante foram as candidaturas que mais arrecadaram e as que mais gastaram. Exatamente. Né? Você tem o fator do histórico, das propostas, da trajetória de cada candidato e da diversidade entre eles, mas também é inegável que eles foram os que mais arrecadaram e os que mais gastaram. Daí essa força toda nas urnas. Só fazendo uma correção aqui, eu comentei que o PSD teve 6 candidatos entre os 20 que não foram eleitos, na verdade entre os 25, tá? E, na verdade, se tivesse uma 16ª cadeira, essa cadeira seria ocupada por Márcio Rosa, que teve 1.329 votos. É isso. As análises são muitas, Moacir, mas o tempo é curto e agora é bola para frente, né? O professor Afonso já deixou o recado dele, que eu reitero aqui na nossa finaleira. Olhar atento para 3 áreas, né, colocadas pelo professor Afonso. Saúde, sobretudo as filas invisíveis, e lógico, né, o controle da Covid-19, mas as filas invisíveis para exames e cirurgias. O transporte coletivo, né, esse caos todo que todo mundo apontou e indicou as críticas. E a questão da geração de emprego, né, a questão desses vereadores todos da juventude, eu acho que tem muito a olhar para a geração de empregos para a juventude, recém-formados, universitários, mas também para a população como um todo. Então o foco agora é nessas 3 áreas, tem tantas outras áreas que foram criticadas, mas fica aí o alerta do professor Afonso em relação a isso. Mais uma vez, obrigado, Fabiano, obrigado, Vassi, né? E a gente segue com esse núcleo agora, que pelo visto, tantos outros assuntos e pautas que já surgiram, mas que eu acho que vai ter uma vida longa aqui, viu? Isso que nós estamos ainda há pouco mais aí de 30 dias do final do ano. Tem ainda a questão da diplomação, tem candidatos que têm problemas com a justiça, tem candidatos que vão já com certeza dia 1º assumir a casa e mexer esse doce, enfim,
teremos aí 4 anos pela frente de muita conversa, muita luta e até para entender um pouco como disse o Fabiano, essa troca de ideias. Um candidato que é mais político, que está lá há mais tempo, com um candidato que está chegando agora com 20 e poucos anos de idade. É o que a gente vai avaliar e ficar de olho, né? E queremos ter uma estrutura jornalística para isso, para poder acompanhar mais de perto esse trabalho das câmaras de vereadores, o trabalho, né, da Câmara de Vereadores, dos vereadores, porque é importante, né? Importante a renovação, mas é importante também a renovação com qualidade voltada para a população. Marco Zero, onde tudo começa.